Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja ministrando o seu coração, ministrando a sua vida. Nesta quarta-feira, eu quero convidar você para estar conosco, celebrando o Senhor no culto de adoração, de pensarmos na nossa vida diante da Palavra de Deus. Estamos trabalhando nesse mês de dezembro, nas quartas-feiras, o tema arrependimento, confissão e conversão. O que você acha? Um bom tema para a gente entregar o ano ao Senhor, ainda que seja um tempo cronológico, um bom tema para a gente virar o ano, entrar em um novo tempo cronológico para nós. Não acha que é uma boa maneira de se pensar novo? Então, se você não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu gostei e compartilhe desta palavra com alguém que você entender, precisar dela, enquanto você escuta, enquanto você celebra comigo. No Salmo 135, que faz parte dos números dos salmos que nós estamos lendo, estudando, pesquisando nesse mês de dezembro, que é do 134 ao 150, eu quero celebrar no Salmo 135, os versículos 15, 16 e 17. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Entendeu isso? A análise e o que pensa o salmista aqui, nesse cântico, nessa celebração ao Senhor, é um entendimento que ele tem dos ídolos das nações. Ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra, pau, enfim, tantos materiais que as nações constituíam, como ainda constituem de certa forma, para dizer que é o ser protetor, para dizer que era o ser guerreiro, que dava vitória, etc, etc, etc. Nos tempos antigos, existiam vários deuses, ou variados nomes dependendo da nação, e a maneira de crerem, um dos mais populares é Baal, o chamado deus da prosperidade, da fecundidade, da agricultura, enfim. E sempre quando Deus manifestava sinais em meio do povo, ele sempre permitia ou fazia algo que contradissesse ou mostrasse para o povo a evidência de que a crença deles era nula, era sem valor algum. Então Deus, como no caso lá do Baal, que os seus adeptos, aqueles que criam nele, nessa mitologia e nessa lenda, invocavam-no como aquele que era o Deus, inclusive, do fogo, e lá teve aquele caso de Elias no Carmelo, enfim. Mas o que a Bíblia está dizendo é que os ídolos das nações são prata e ouro, fala do material que é feito, obra das mãos dos homens. Engraçado ou interessante que Deus diz na palavra que dele é o ouro e dele é a prata, ou seja, foi ele quem criou esses metais nobres, preciosos, foi ele quem criou. E um homem então se serve desses metais preciosos que Deus criou para fazer os seus ídolos particulares, os seus elementos de adoração. E aí o salmista qualifica esses ídolos, ele diz, eles são feitos de prata e ouro, porém são obra das mãos dos homens. Imagine, homens fazendo deuses, já não é um Deus fazendo homem, homem fazendo Deus, o seu Deus particular, e dizendo à prata, dizendo ao material que fez, faça isso, faça aquilo, ou se dobrando a ele. Isso sempre foi algo que o Senhor não tolerou, nunca tolerou e nunca tolerará. E então ele, qualificando os ídolos, ele diz, eles têm boca, formato de boca, mas não falam. Eles têm olhos,
mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Nem respiro há algum na sua boca. Então, presta atenção. Pessoas que pedem a ídolos que os cure, que traga para eles alguma solução, sendo que eles sequer cuidam de si mesmos. Eles sequer têm expressão. Como que algo dessa forma vai trazer algum alento para alguém ou solução? O contraposto é Deus, que tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, e respira, e tem vida e dá vida, e doa vida. Mas olha só o que o versículo 18 diz. Semelhantes a eles, aos ídolos que têm boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem ouvidos, mas não ouve, se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles, ou seja, igualmente a eles, boca sem expressão, ouvidos sem audição, olhos sem visão, cegos, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que confiam neles. Isso é claro para você? Eu sei que é. E o versículo 19, ou o verso 19 do Salmo 100, eu estou falando Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. E a gente vai no Salmo 15, no 115, e nós vamos ver tanta coisa falando a respeito disso. E toda a batalha, toda a luta do povo no Antigo Testamento e também as cartas apostólicas, a maneira do povo crer. Vai Paulo evangelizar na Grécia, nas suas viagens missionárias, estava lá a deusa Diana e tantos outros ídolos e tantos outros templos construídos para esses ídolos, formatados ou formatos do Império Romano. E depois de dizer tudo isso, o versículo 19 diz: casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor. Por quê? Porque ele é o contraposto de tudo isso. Jesus trouxe a revelação do Pai e ele disse em João 4, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E aqueles que adorarem ao Senhor, tratem de adorá-lo em espírito e em verdade, não apenas se dobrando fisicamente, sem se dobrar espiritualmente. Abrindo a boca e dizendo palavras verbalizadas e ao mesmo tempo não sendo um produto do interior, da alma, do coração, como se diz, a alma. Diz que a Bíblia diz que Deus sonda os corações e pesa os espíritos. Por isso que o salmista diz, pesem-me em balanças fiéis, por conta da glória de Deus, por conta da vida de Deus, por conta da existência divina. Deus fez o homem fez deuses. Entende isso? Deus fez o homem fez ídolos, porque ninguém consegue fazer Deus. O homem fez ídolos, objetos para consagrar fé. Só que a Bíblia diz, tornem-se semelhantes a essas coisas mudas e surdas, todos os que os fazem e todos os que confiam nele. Então, se algum dia você fez algum pedido, alguma coisa dessa natureza, é o que a Bíblia diz, ao invés de você receber a bênção que você espera e precisa, ficará cego, mudo, surdo, inanimado, tolhido de todas as coisas. Isso quer dizer que quando nos achegamos ao Deus vivo, a glória de Deus nos toca e a gente passa a enxergar o que não víamos, entender e compreender o que a gente não tinha condições. Esta é a glória, a graça e a benignidade de Deus para conosco. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.